bem-vindos ao Economia SC Podcast em parceria com o Instituto Gene e Centro de Inovação Blumenau. Eu sou Ana Paula Dalck, fundadora do Economia SC e host do episódio. E hoje a gente recebe aqui Lucas Luciani, CEO da Colinear. Seja bem-vindo ao episódio. Obrigado, Ana. Obrigado também ao Cíbio e Gene, né, por participar do episódio hoje. A gente já está incubado há um tempinho aqui no Gene, a gente também já é parceiro do Economia SC há um tempo. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco mais hoje sobre a Colinear. Obrigada pelo teu tempo. Para começar, né, Lucas, a gente gosta de contar a história dos empreendedores, né, de como eles eram antes de fundar a própria startup, o negócio, enfim. E aí eu sei que tu tem uma trajetória breve, né, porque tu também é um jovem empreendedor. Queria que tu comentasse um pouquinho aí da tua experiência, da tua formação antes da Colinear. Então, eu comecei a trabalhar de fato com 15 anos como jovem aprendiz, então foi bem cedo no mercado de trabalho, né? E minha profissão no início não era nem contabilidade, eu estava pretendendo fazer outra área, ninguém imagina acho, fazer contabilidade quando é jovem, né, com 15 anos, né, depois a gente descobre como é que funcionam as coisas direito. Mas já depois fiz um curso de contabilidade bem com essa idade, de 15 para 16 anos, né, até para o objetivo de entrar no mercado de trabalho de contabilidade, né, então eu comecei a trabalhar em contabilidade com 16 anos, então vai fazer 10 anos, né, esse ano que eu trabalho em contabilidade, né, e nisso eu trabalhei no escritório ali bastante tempo, acho que foi 6 ou 7 anos trabalhando no escritório, não é apenas esse escritório, né? Mas aprendi bastante coisa ali, passei por algumas áreas, né? E fiquei ali até decidir me empreender praticamente, né? Então foi ali na pandemia, em 2020, que eu me desliguei do escritório, né? Já tinha formado em contabilidade e ciências contábeis, então já seguia, de fato, estudei também, né? Fiz a graduação ali. A graduação foi na FURB. Isso, na FURB, fiz a graduação. Eu terminei foi em 2019, mas a formatura foi em 2020, bem antes da pandemia, foi uma semana antes da pandemia, literalmente, né? E eu também resolvi sair do emprego na pandemia, né? Começar a empreender ali no final de 2020, né? Na época eu saí por alguns motivos, mas também porque eu já estava um pouco meio saturado, assim, acho que da profissão, na verdade, né? Não era tanto da situação, mas sim da profissão, né? Acho que dá aqueles momentos que a gente fica um pouco, né, exausto, assim, né? E pensar, vou empreender sempre fazer alguma coisa, né? Então já saí do escritório com essa mentalidade realmente de empreender, né? Não era com contabilidade, né? Mas assim, eu estava certo que queria fazer algo diferente, inovador, assim, não queria, se fosse empreender numa coisa, abrir uma contabilidade tradicional, assim, que hoje, Sim, né, seria mais do mesmo e, né, isso, tu mais do cairia mesmo. no mesmo dilema que você Na tinha. mesma onda que eu tava, assim, eu via o que eu não queria, então, como eu vi o que eu não queria fazer, eu fui pra sair pra fazer algo diferente, né? Sim. Nesse ponto de saturação, né? Uhum, Tu não cogitava, de fato, outras empresas, enfim, uhum, outras áreas também. De fato, a sementinha do empreendedorismo, ela estava plantada. E uhum, aí, isso teve alguma influência de alguém específico ou de alguma uhum. situação que você decidiu, não, beleza, eu vou empreender de fato. Meu pai é empreendedor, então assim, eu via um pouco isso de casa, né? Eu já participava também da AMP, do Grupo Jovem Empreendedor, até onde eu fui depois, futuramente, eu fui coordenador do núcleo, né? Então, participar um pouco antes desses movimentos já, né, pintou aqueles insights de, opa, quero fazer algo diferente. Então, eu já participei desses movimentos antes mesmo de sair do CLT, antes mesmo de empreender, né? E quando eu estava saturado também, eu queria ser da contabilidade, procurei algum emprego um pouco antes, assim, mas nenhum na área contábil, assim, tá procurando uma área financeira, bancos, né, instituições financeiras assim, porque até como a culinária começou, não era nem para ser uma contabilidade, né? A culinária sim, mas quando eu comecei a trabalhar como autônomo, né, eu não trabalhava com contabilidade assim, né? Tava muito assim, tava na onda ali em 2020, BPO financeiro, né? Tinha bastante no mercado, até as contabilidades começaram a ofertar esse tipo de serviço, tava bem alta assim, né? Então eu comecei trabalhando como autônomo nessa área, na verdade, na parte financeira, né? Então eu tinha ali 2, 3 clientes assim que eu saí da contabilidade já tinha essa carteira, né, de Uhum, clientes ali e eu fazia o financeiro, né? Então uhum. começou um pouco por isso assim mesmo, né? E depois fazendo financeiro ali por um período que eu fiquei 5 ou 6 meses trabalhando assim mesmo como autônomo antes de abrir mesmo a Culinear, que eu trabalhei, era Lucas trabalhando assim, né? O Lucas Uhum, empreendendo, né? Não uhum, tinha um nome, não era Culinear, né? Era apenas eu uhum, trabalhando, né? uhum. Aí eu comecei esse movimento do Instagram, fazer postagem, vídeo, né? Tava bem alto pós-pandemia, essa parte ali também, redes sociais, né? E comecei assim a divulgar meu serviço como, né, a parte financeira, a consultoria financeira mesmo, né? Sim. E aí fazia de casa, normalmente, Isso, é. Até depois, quando abri a Culinária ficou um tempo de home office, home que eu office. empreendi sozinho no início, né? Então ficou ainda uns 6 meses, um pouco mais de home office, né? Uhum. Até a Culinária vai fazer 3 anos agora de fato em maio, né? Então, no dia 7.
Mas isso quando eu abri o CNPJ, eu contei essa data, né, de aniversário. Sim, em que momento que tu decidiu, beleza, agora eu vou virar colinear? Tipo assim, a Hum, construção da marca, a sim. construção da empresa. É, foi Como é bem que em foi? meados, sabe, quando você abriu um pouquinho o CNPJ. Eu só saí abrindo o CNPJ porque, vou abrir o CNPJ Uhum, para emitir nota, enfim, foi mesmo por causa disso, né? Mas já tinha um nome, que eu fiz um estudo de nome, de marca e tudo mais, então eu sempre me preocupei um pouquinho com essas coisas antes, né? Até bem cedo demais, acho que eu já me preocupei, né, com aquela ideia de, pô, vou ter uma identidade visual, mas ainda não tinha um negócio muito formalizado, mas mais foi naquela de botei identidade bonitinha, né? Foi bom uhum. por um motivo, porque isso a gente usa até hoje, então a gente reformulou algumas coisas, mas foi bom ter feito essa parte antecipada, vamos dizer, né? E o nome veio de que insight, assim? Como É, é que você decidiu? eu tava em muita dúvida, assim, tinha vários nomes, mas que eu pesquisava já existiam, então tava meio difícil, né? Então até eu fiz uma consultoria de naming para descobrir um nome, Uhum, né? Então aí veio a Culinear, aí tinha algumas opções na consultoria, decidi pela Culinear, né? E por várias coisas, em sentido de que Culinear tem vários significados, na parte de geometria, matemática, é até um verbo, na verdade, então é um pouco diferente, né? Então uhum. tem vários significados assim, dá para tirar várias coisas, como tipo um caminho, seguir um caminho, trilhar um caminho, então vem de linear, né? Vem também dessa palavra, né? Então dá para tirar várias outras, né? Uhum, Traduções dali. uhum. E aí, o momento que você decidiu criar esse nome, Uhum, logo em seguida, tu continuou trabalhando sozinho por um tempo, mas uhum. também mais tarde teve a decisão de abrir a empresa para um sócio, né? Então, Isso. vocês fizeram essa. Isso, é. Eu fiquei um ano empreendendo sozinho ali, que foi um ano bem difícil, assim, né? Uhum, Porque é o primeiro ano, então, bem desafiador, assim, né? Tem aqueles altos e baixos, mais baixos que altos, né? Então, dá até a gente uhum. pensa em desistir. O primeiro ano foi bem loucura, assim, Por né? falta de clientes, de É, como fazer a gestão. É isso mesmo, mas até a parte de não ter um processo comercial bem definido, um ICP bem definido, que hoje a gente tem um perfil ideal de cliente, né? Já era uma contabilidade digital, né? Então na época constou como financeiro, como eu falei, BPO financeiro, né? Mas já quando eu montei a culinária para ser uma contabilidade e BPO financeiro, os dois serviços já tinham, né? Porque justamente que eu chamei contabilidade, tinha um CRC, todos os requisitos legais também, né? Então atendi Uhum, contabilidade e financeiro no início, né? Hoje ainda sim. a gente faz o financeiro, mas é um pouco diferente, porque o nosso perfil de cliente é bem diferente atualmente, né? Bem nichado, né? Sim. Mas na época tu chegou a começar a construir uma plataforma? Como é que foi essa. Aham. Como é que você fazia, de fato, a gestão financeira, enfim, de. Sim. No começo não tinha, isso depois veio com o Gene, quando a gente entrou na incubadora que veio, mas virou essa chavinha depois, a gente tem que, né, mudar um pouco o nosso modelo de negócio, que ainda é bastante serviço, né, era puramente serviço, né, ali Sim, no primeiro ano e depois de um tempo, né, e agora que a gente está, isso no roadmap, de a gente ser mais produto e menos serviço, né. sim. Para a gente criar a linha do tempo. Então, tu Uhum, ficou um ano ali empreendendo com a Culinar uhum, sozinho. isso, foi E um aí ano. tu decidiu, depois de dar esse um ano, de Uhum, abrir para um isso, sócio, né? isso. E aí, como é que ele te agrega nessa sociedade, assim? Por que que tu decidiu esse Uhum. momento? Eu tava meio que em busca de um sócio, né? Uma pessoa que não fosse tão parecida com outra, porque eu tenho um perfil, né, um pouco mais operacional, técnico, enfim, né? Procurava alguém mais, até comercial de fato, que hoje é a função do Diego, meu sócio, que faz o comercial, né? Então, eu não, né, não era muito, assim, dessa área, e precisava de alguém Uhum, que tocasse isso que precisava a gente no momento, precisava de cliente, né? Tem uma base grande, uma base maior de clientes, né? uhum, Então, eu já conheci o Diego de amizade mesmo, a gente estudou juntos no ensino médio, então a gente resgatou essa amizade ali bem uhum. antes de convidar ele para ser sócio. A gente tinha já, a gente tinha feito algumas viagens, enfim, a gente estava meio que começando a conversar novamente, né? E ele veio essa ideia de, pô, vendo um perfil diferente aqui no Diego, ele também tinha essa, né, eu queria empreender, fazer algo diferente, tá? Ele queria montar um outro negócio na época, né? Eu falei, não, vem junto aqui comigo que, que é mais fácil, eu não posso ir para outro negócio agora que não vou conseguir, né? Sim. Eu tava, tipo assim, não conseguia mais já dar, né, conta das coisas, né? Até foi tarde essa delegação, né? Até a gente contratar funcionários também, veio um pouco tarde. O filme é sempre assim, né? Muito Tentando pé no chão, assim, controlar, né? tentando controlar tudo, mas se tivesse delegado antes, teria sido melhor, sabe? É, então daí assim, o Diego vem para vendas, né? E aí Isso. como aí tem a questão da plataforma que tu também precisa explorar Uhum. essa parte. E a partir disso vocês foram construindo um negócio de fato, começou a ter Isso. alguma plataforma. Ainda isso existe, mas está em construção ainda, né? Então a gente pivotou um pouquinho nesse meio do caminho, até porque quando o Diego entrou, nosso perfil de cliente era empresas e serviços, né? Então a gente Uhum, era uma contabilidade, né?
digital, com um meio de comunicação digital com o cliente, né? Por trás, claro, tem a camada de serviço ali também, né? Mas assim, a gente não tinha um perfil de cliente muito definido. Era uma contabilidade digital, só que atendia vários perfis de clientes, né? Uhum. Daí a gente né, botou ali, a gente migrou para atender serviços, na empresa de serviços, né? A gente ficou um ano assim, então praticamente foi um ano e meio, quase 2 anos que a gente ficou atendendo, focando em serviços, né? Só que ainda é Uhum. muito amplo, né? E a gente encontrou vários desafios nesse meio do caminho, né? E com o Gene também na incubadora, né? Também daí a gente tem um advisor, que é o Thiago, e a gente ficava assim, não, a gente tem que achar um perfil de cliente, a gente tem que achar, mas Uhum. mais nichado específico assim. Daí a gente ficou testando alguns perfis, né? E daí a gente olhou para nossa base de clientes que a gente tinha de serviços, enfim, a gente olhou um pouco do mercado também, né? Até o Thiago dava sempre dicas pra gente quando ele conhece mais do mercado, né? E daí que veio, poxa, assim, uma crescente que a gente viu depois da pandemia do mercado de desenvolvedores, né? Profissionais que moram aqui no Brasil, mas trabalham para o exterior. Uhum. E a gente tinha clientes já, a gente tinha 3 clientes nesse perfil, né? Que tinham essa dificuldade de encontrar uma contabilidade para eles, porque eles iam Uhum. para uma contabilidade mais tradicional, que atendia da indústria até a padaria, vamos dizer assim, né? Sim. E que não, às vezes nem sabia como tratar esse cliente que trabalha para o exterior, De que fato, tem especificações tem tributárias, isso tarará, todos também. os números são diferentes, A né? parte tributária, né? Toda a parte fiscal também, porque ele recebe moeda estrangeira, né? Enfim, então tem uma expertise por trás disso também. Mas vocês continuam atendendo de qualquer forma as empresas de serviços ou hoje o Hum, foco mesmo totalmente é em hum. desenvolvedores? Isso, o foco comercial é totalmente desenvolvedores, né? A gente já Uhum. chega a negar clientes e dispensar, né? A gente Uhum. acabou dispensando alguns clientes ali, né? E a gente está focando realmente só nesse perfil de clientes desenvolvedores. Tem profissionais de tecnologia também que, designers, enfim. A maioria são desenvolvedores de fato no mercado, né? A maioria do Uhum. mercado são desenvolvedores de tecnologia, né? Mas fato é Mas profissionais de tecnologia que isso, vocês isso, atendem e que isso. e é esse tipo de que vocês pivotaram, enfim, mas foi uma percepção que vocês Hum, tiveram ali durante o programa de incubação do Gene. E eu hum, queria que tu comentasse um hum, pouquinho de como o programa agregou de fato para vocês no desenvolvimento do novo negócio, né? Que de qualquer forma é uma hum. nova área que vocês É. estão pisando. É praticamente um novo negócio, até porque é uma É, culinária dentro da culinária, assim, é. né, que não existia, né? E quando a gente entrou para a execução para o Gênero, de fato era um projeto inovador, a gente já pensava, né, o que a gente botou no projeto já é algo diferente, assim, era algo para o futuro que a gente queria desenvolver de fato, né? A gente mudou um pouquinho porque era como a plataforma era voltada para empresas de serviços, microempresas, só que é aquela questão de volta que é muito amplo, né? E veio sempre essa questão de ter um ISP definido, definir processos, né, fazer OKRs, toda aquela parte, né, de gestão que a gente passa, né, que eu comecei empreendendo não tinha isso, né, a gente não tinha processos, né, e Sim. veio na cidade de, eu queria uma coisa, eu sempre quis bem certinho, assim, na questão da identidade, ter os processos, né, então até procurei o Higiene por isso mesmo, né, pra Sim. gente conseguir montar esses processos, né, OKRs, playbooks, enfim, e De fato, conseguir arrumar a arrumar, casa, arrumar a né? casa pra gente poder, opa, não, agora a gente pode ter uma coisa, né, que é um pouco mais escalável, né? Que nem eu falei, BPO a gente viu que não era tanto. Então, assim, por isso que a gente ficou um tempo oferecendo BPO para pequenas empresas de serviços, né? Aí a Uhum. gente viu que não, opa, embora a gente tenha um sistema, enfim, vai depender sempre, é bastante volume, então vai sempre depende de pessoas no final, né? Qualquer coisa Uhum. vai depender bastante de pessoas, né? Mas ainda o BPO pra gente não era tão escalável no momento, né? Uhum. E hoje, com esse foco definido, né? Acredito que vocês tenham captado mais clientes, enfim, Uhum. estão também tentando, né? Porque faz pouco tempo também que vocês fizeram essa Isso, mudança, faz um ano praticamente que a gente um focou ano. totalmente nisso, é. E aí até educar o mercado também, eles te Uhum. conhecerem, enfim, é um É. processo, né? Mas eu queria que tu comentasse um pouco de como funciona o serviço de Uhum. vocês na prática, assim, Uhum. né? Como é que é o ponto de contato de vocês com o cliente, como é que funciona no dia a dia o Uhum. atendimento de vocês? Uhum. Hoje, então, a gente é uma contabilidade financeiro para desenvolvedores, profissionais de tecnologia em geral, né? A gente tem clientes que prestam serviço para o Brasil, mas a maioria dos clientes hoje estão para o exterior, cerca de 90% trabalha para o exterior mesmo, né? Foi um Uhum. pouco difícil encontrar as pessoas porque eles são devs, trabalham home office para fora, então a gente não consegue fazer uma ligação comercial, então, né, prospectar, a gente não consegue fazer esses métodos hoje, né? Até eu digo que tinha dificuldade no comercial no início por isso, porque como é que a gente vai agora, né, encontrar essas pessoas, mas a gente começou a encontrar
meios, né, de captar as pessoas também ali, né? Então, hoje a gente faz de ponta a ponta. A gente fala que a gente faz de ponta a ponta porque quando o cliente recebe, lá vou na conta dele, em conta internacional, seja em dólar, enfim, em euro, né? Nosso processo parte dali, né? Então, a gente Uhum, auxilia tudo nesse processo de trazer o dinheiro, nessa expertise de trazer o dinheiro aqui para o Brasil, né? Na uhum. parte tributária também operacional, né? E praticamente agenda todos os pagamentos para o cliente na conta bancária. Ele apenas recebe o salário dele, né? Que é da empresa que é terceirizada, enfim, que geralmente esse modelo é modelo PJ, porque para as empresas estrangeiras não tem outro modelo de contratação, né? Sim. Até tem empresas estrangeiras que contratam CLT, mas é bem difícil de ver, que elas têm que ter uma sede aqui no Brasil, enfim, então é um pouco até complexo para elas entrarem no mercado brasileiro nesse sentido, tem bastante barreiras, né? Aham. Então acaba sendo o modelo PJ mais viável nesse sentido, né? Então a gente faz todo o trâmite financeiro e contábil a partir dali para os nossos clientes, né? Sim. E hoje, olhando para o mercado, né, que vocês, enfim, escolheram definir um nicho de Uhum, fato, né? E eu acho que essa tendência em praticamente todas as áreas, ela vai seguir nesse uhum, caminho. A gente precisa ser nichado, a economia é ser nichado. uhum, E provavelmente vocês têm algum tipo de concorrência também no uhum, Brasil, né? uhum, Pode ser que sejam pioneiros, sim, mas hoje, no mundo que a gente vive, é difícil, né? A uhum, gente ser o único, né? Ser, uhum, ser pioneiro em alguma coisa. Queria que tu comentasse um pouquinho alguns diferenciais de vocês que tu vê em relação a alguns concorrentes. Não precisa citar, né, uhum. diretamente, mas assim, o que de fato diferencia vocês no mercado? Sim, é. A gente começou a explorar esse mercado, a gente não tinha mapeado muito bem concorrentes ainda, né? A gente Uhum, foi fazendo e descobrindo, assim, né? O pessoal começa a empreender também, eu vejo, né? Ó, no mercado não tem concorrente, no mercado, né? A gente pensa que não tem, mas tem, né? sim. Sempre tem. Embora pode ter um negócio mais nichado, assim, possível, tu vai encontrar algum concorrente. Assim, não tem. Sempre, a tua ideia não é a única no mundo, assim, né? Uhum, Então, a gente depois acabou encontrando concorrentes que, né, que fazem semelhante como a gente faz, né? Concorrentes que não faz diretamente, mas de uma forma a gente também considera como concorrente porque faz um processo digital também, né? uhum. O que sempre buscou olhar o que eles não tinham, assim, no mercado, né? O que faltava ainda, né? Aí veio várias, assim, ideias lá, endereço fiscal, né? Fazer a parte pessoa física também, que embora eles tenham um CNPJ, né? Eles têm que declarar rendimentos de pessoa física, então muitas contabilidades digitais não fazem porque né, é um processo um pouco mais vai gerar uma demanda maior época do ano, enfim, ali, né, que entra Uhum, recebe no imposto de renda, né? Então, a gente começou vendo o que a gente pode ter adicionais, né, serviços, né? E também a gente tem pensando em outras coisas, como aí vem depois plano de saúde, enfim, que a gente pode ofertar para esse pessoal também, porque embora eles, né, tenham um CNPJ, vão precisar de benefícios, né? Porque é muito assim um perfil que ele sai do CLT e cai com CNPJ, sim, né? E daí vem a gente fazer todo esse processo, uma educação com o cliente financeira, né? sim. E como a gente recebe, né, tem esse rendimento, a gente pode aportar vários serviços na parte financeira também, né? Então a gente tem esse diferenciado para endereço fiscal, uns planos mais de ponta a ponta, né? Uhum, Hoje alguns concorrentes fazem apenas a parte contábil, não seriam tanto na parte financeira, né? A gente uhum, já tem os dois ali, né? E claro, futuramente agora a ideia é juntar isso tudo num único produto, né? Que é o uhum. que está no nosso roadmap, né? Sim. Tu já comentou que tu sempre participou, né, antes mesmo de virar empreendedor, tu participava já da Uhum, AMP, teve alguns desses movimentos. E aí, no momento que você começa seu negócio, tu também decide vir para o centro de inovação, né? uhum, Então, como é que foi essa escolha, né, do espaço e como é que o centro de inovação contribuiu para o desenvolvimento, troca de ideia, enfim, tu acabou de comentar também que uhum, o próprio Thiago, né, dá alguns pitacos ali para uhum. vocês, alguns direcionamentos. E aí, como é que o espaço contribui de fato aí para vocês? Uhum. Então, a gente foi bem engraçado, até curioso, assim, porque eu vim pro CIB pela AMP, né? Foi Uhum, muito e como o Thiago, inclusive, né? Que ele que fez a ponte, assim, né? Foi até de uma visita aqui, do CIB que faz aqui, traz bastante pessoal para visitar, e isso é bem interessante mesmo, que eu conheci o CIB mais diretamente uma dessas visitas que tem aqui no CIB, sabe? Então, a uhum, gente veio com a AMP aqui no CIB um dia, já conhecia o local, né? Mas não muito a fundo na época, assim, mas achava bem legal o projeto, né? Daí, início, depois eu falei com o Thiago, fez a ponte, tinha espaço aqui no CIB, né? Na época era um espaço compartilhado, que é onde o espaço que a gente tem a sala ali próximo, né? Atualmente. Não tinha inscrição no Gênia na época, a incubadora não estava aberta, mas já tinha falado com o Yuri, enfim, tudo uhum. aquilo, eu tava mapeando Tava tudo, né? preparando o Tava terreno, preparando o né? terreno, então eu sempre meio visionário, assim, pô, tem, né? Tá lá, enfim, né?
Sim. E foi, e por consequência, a gente escreveu depois no projeto na incubadora do IGN, e a gente acabou passando nesse processo também, né? Mas o fato que eu falei, como tá aqui no CIB, como o próprio tipo, o Thiago, foi uma ligação aqui interna, né? E outras pessoas que a gente já fez negócios aqui internamente também, né? Até com empresas incubadas, enfim, e a gente Uhum. pode fazer parcerias também. Então, assim, é que isso é muito construtivo, sabe? Se a gente, às vezes, fica assim, no nosso cantinho, se tivesse ainda aquele Lucas lá atrás do home office, né? Se tivesse saído para ir no coworking, depois vir aqui no CIB no coworking também, a gente não Uhum. estaria onde a gente está hoje, realmente, né? Sim. Sem condições, assim. De fato, agrega. E também a gente teve o anúncio de 60 Uhum, startups selecionadas para a turma de capacitação esse ano do Startup SC. uhum, E vocês foram um dos selecionados também para participar aqui da turma de Blumenau. E aí, o que que vocês esperam da participação nesse programa, né? Por que que vocês decidiram, nesse uhum. momento, de fato, entrar aí para a turma? Uhum. Foi assim, é o momento certo, assim, foi realmente eu acho que o ano correto a gente ter entrado, sabe? Em questão de maturidade, a gente também é mais maduro em relação, como eu falei, perfil de cliente que ainda estava confuso há um tempo atrás, hoje o nosso comercial 100% voltado nisso, o nosso produto também, né? Como eu falei, tinha algo mais geral que não ia atender, então assim, bom que a gente não investiu tanto isso no passado, para que realmente não ia aproveitar hoje, né? A Uhum, gente vê muitas startups que começam pensando no produto primeiro e não tanto nas necessidades do cliente, tanto nas uhum, dores do cliente, né? Então, como a gente voltou para o perfil de cliente e tal, o nosso produto iria, assim, né, por água uhum, abaixo, né? Então, ainda bem que a gente foi cauteloso, assim, nessa questão também, né? Identificar primeiro bem certinho e nichar, tem um perfil de cliente bem, né, alinhado ali, né? uhum, E agora, e com o programa, vem isso para a gente desenvolver, de fato, o nosso produto de uma forma que a gente, né, espera ter um crescimento mais escalável nesse sentido, né? Então, uhum, acho que é bem um momento nosso que a gente está em questão comercial, com a base de clientes legal, né? A gente está crescendo nessa base de clientes, né? E agora com o produto vem a intenção de a gente conseguir uma escala, né? E Então, interessante falar também que a gente comentou no off antes, hum, que vocês começaram, tu primeiro, né? Em uma uhum, pessoa, depois veio o Diego, agora vocês estão em 6 pessoas, né? uhum, De qualquer forma, a equipe também vai sendo capacitada, porque vocês conseguem levar também para as aulas, né? Essas uhum, pessoas, e enfim, vai ser de fato um 360 da equipe uhum. capacitada, né? Para desenvolver até melhor o produto, né? Que Isso, vocês a gente têm. pretende levar não só, né, eu que somos sócios, enfim, mas também levar as pessoas, né, o time participar, né, das funções, funções de CS, participar da parte de CS, tecnologia, enfim, essa é a nossa visão mesmo, né. Sim. E aí, é óbvio que o programa por si só já é uma grande novidade para esse ano, né? Mas Uhum, olhando para o que vocês planejam aí nos próximos meses ou a médio prazo, né? Quais uhum. são os próximos passos aí que vocês pretendem trilhar? O que tá no próximo, a gente entende que é bastante, tá agora em alta IA, enfim, automações, né, a gente tá mirando, né, para esse lado, a gente já tava, notar isso nos nossos projetos já, né, então ter uma inteligência artificial de fato, né, por trás, que faz parte do processo, né, hoje, como eu falei, ainda é serviço, né, tem uma camada de serviço por trás, então a gente tem que diminuir um pouco isso, né, mas a parte que hoje a contabilidade é algo ainda burocrático, é algo que é repetitivo de uma certa forma, então a gente tende a automatizar esses processos, né, Uhum, então isso vem até com o nosso programa STAR PCC para a gente acelerar esses, né, esses movimentos ali, né, e a gente ter essa integração financeira com o cliente, que hoje a gente vê que para ele é importante, né? A gente foi vendo com o cliente, o que você tem mais necessidade atualmente, né? Que você, enfim, vê valor no cliente, o que falta às vezes também, né? sim. Então a gente está, como eu falei, questão de plataforma, a gente está encaminhando bem para isso. A gente está vendo as dores que a gente tem operacionalmente, que nem hoje a gente tem emissor de nota fiscal de serviços, então a gente, opa, isso é uma necessidade porque cada prefeitura, hoje o Brasil é uma bagunça, tem nota fiscal de serviço, então para o nosso cliente fazer, até para a gente fazer para o cliente quando ele tem, quando ele tem um plano financeiro com a gente, né? Da onde tem isso no único lugar, né? Então a ideia é de começar a centralizar as informações também, que Uhum. hoje a gente foi criando algumas automações, enfim, alguns processos, mas não estão, né, totalmente ligados. Então essa é a nossa ideia. De fato, para o futuro, que nem tu comentou antes, né? Uhum. É agregar tudo num lugar Isso só e, mesmo. e Uhum. tornar visível para o cliente. Então Uhum. tá, quero agradecer a tua participação aqui no podcast mais uma vez e porta sempre aberta aí para as novidades de vocês. Obrigado, pessoal, pela oportunidade, um prazer estar aqui. Então tá, fechando. E assim fechamos mais um episódio do Economia SC Podcast, uma parceria entre Economia SC, Instituto Gene e Centro de Inovação Blumenau. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, comentário e compartilhe com quem possa interessar. Até o próximo.